Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lara do Mundo Distante e hoje eu decidi trazer vocês na minha jornada do Bullet Journal, porque eu comecei o Bullet Journal no fim do ano passado, em dezembro, só que não era assim bonitinho, né, com listas e tabelas e tal. Eu só escrevia assim mais ou menos umas coisas que eu queria escrever, mas eu decidi esse ano fazer tipo de verdade, né, igual a galera do Pinterest e tal, pra eu poder me organizar também, além de ser uma coisa interessante e relaxante de fazer, né? Então eu vou trazer vocês pra minha jornada do Bullet Journal desse ano e de janeiro. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar então pela capa do ano, né? Estamos em 2022, então a capa vai estar escrito 2022 e eu vou fazer uns desenhozinhos assim em volta com a caneta e tentar fazer uns coloridos e uns sombreados. A página número 2 vai ser o calendário do ano todo, então vai ter os meses de janeiro a dezembro e todos os dias de cada mês, e aí eu posso grifar os feriados e as datas importantes, e também vou colocar roxo, porque vai ser a cor para combinar com 2022. Passando a página, mas ainda na temática anual, eu vou colocar aqui os meus goals, ou os meus objetivos para o ano. Então eu tô fazendo aqui um banner bonitinho escrito goals, lembrando que a minha letra não é bonita, eu sei disso, mas eu tento fazer o mais bonitinho possível. Como é meu primeiro, eu ainda tô tentando aprender o lettering e tal. Então eu tento fazer um bannerzinho com umas cores, e aqui embaixo vou fazer uma lista com várias setas sobre quais são os meus objetivos principais para esse ano, o que eu quero atingir. E aí depois eu posso ir grifando conforme eu vou atingindo esses objetivos ao longo do ano. Na página do lado a gente vai colocar os aniversários do ano todo. Então eu fiz uma roda de aniversários com todos os meses do ano e eu fiz uma setinha para poder colocar o dia e o nome da pessoa que faz aniversário em todos os meses. Eu sinceramente não achei que ficou muito bom. Pra próxima eu não vou fazer um círculo porque eu acho que fica muito confuso e eu também acabei puxando as setas de qualquer forma, então
Eu acho que não ficou assim o que eu tinha imaginado, né? Mas, enfim, vai ficar aí. Pro próximo ano eu faço uma coisa diferente, uma coisa mais bonitinha. E eu também vou colocar o aniversário mensal das pessoas, né? Então, cada mês eu vou colocar um calendário e o aniversário das pessoas também. Então, não tem problema. Na próxima página, eu decidi fazer uma lista de livros, porque uma das minhas metas desse ano é ler 12 livros, ou seja, um livro por mês, e eu achei que seria interessante eu conseguir ver uma lista dos livros que eu li esse ano, pra ficar bem organizado, pra ver quantas estrelas, quando é que eu comecei, quando é que eu terminei, então eu decidi fazer essa página dos livros. Na próxima página, eu achei que seria interessante fazer um calendário anual de menstruação, né? Que eu vi no Pinterest e achei a ideia muito interessante. Eu já uso uma aplicação para isso, mas eu acho que seria engraçado comparar todos os meses lado a lado, assim, de um jeito bem mais fácil de visualizar. Então essa parte eu coloquei um título ou Bloody Hell, né, pra ficar engraçado. Tentei fazer assim um lettering, sinceramente, eu até que gostei do lettering. E também coloquei umas cores, vermelho no caso, né, por causa do sangue, enfim. E aí eu fiz a tabela toda. Eu confesso que a tabela também não ficou assim perfeita. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu não colocaria as linhas de dentro, já que meu caderno é quadriculado, né? Eu colocaria só as bordas da tabela e aí o resto deixaria só os quadradinhos mesmo pra eu pintar. E embaixo da tabela eu fiz a legenda das coisas que eu quero anotar nessa tabela. Virando a página, a gente finalmente chega em janeiro, né, que é o mês que a gente tá agora. E na primeira página eu decidi fazer uma capa de janeiro, bonitinha, né, então eu escrevi janeiro. E aí eu fiz uns desenhos, assim, inspirados no Pinterest também, com amarelo e uns pontinhos, como se fossem várias estrelas. Na segunda página, eu decidi fazer um calendário mensal de janeiro. Então, eu fiz do dia 1 ao dia 31 uma tabelinha. E aí eu posso escrever os feriados, os aniversários ou outros eventos importantes que eu tenho em algum dia de janeiro. Que aí eu posso sempre lembrar e vai estar bem fácil de visualizar logo na primeira página. Embaixo, eu também coloquei um painel de seguidores, né? Porque eu tô tentando crescer nas redes sociais. E então ali eu coloquei uma tabela, coloquei seguidores e coloquei todos os ícones e a quantidade de seguidores do início do mês para eu poder comparar quando começar o próximo mês. Na próxima página, eu decidi fazer o Habit Tracker. Eu tentei fazer o Habit e Mood Tracker, os dois numa página. Mas aí eu fiz o Habit Tracker em círculo também. E como no aniversário não tinha dado muito certo, dessa vez também não deu. E aí eu fiquei revoltada. Então eu decidi fazer de novo. E aí eu decidi fazer de um jeito mais fácil, que é, eu desenhei o calendário de janeiro 12 vezes, pra eu ter 12 hábitos pra anotar. Então aqui eu fiz 12 vezes o calendário, com a borda e os numerozinhos. E depois em cima eu escrevi o título de cada hábito que eu quero anotar. E fiz depois o título da página.
na página ao lado, uma coisa que eu fiz também em dezembro, que eu achei que é muito interessante, é uma página de filmes e séries. Então aqui eu desenhei 12 retângulos para poder colocar 12 filmes e séries. E eu escrevi o título, coloquei janeiro de 2022 e coloquei uma numeração para cada retângulo. Então eu fiz 12 quadrados e aí no fim do mês eu vou colar depois a capa de todos os filmes e de todas as séries que eu assisti esse mês. E por último, na última página de janeiro, eu decidi fazer uma to-do list, que é uma lista de afazeres do mês. Eu decidi fazer mensal e não semanal porque eu acho que não vai ter tanta coisa pra fazer assim por dia, né? Principalmente porque agora eu tô só mais estudando e ficando em casa. Então eu decidi fazer uma lista to-do mensal. E aí eu separei em semanas, semana 1, semana 2, 3 e 4. E anotei em cada semana o que eu tenho que fazer para a respectiva semana. Eu separei elas fazendo um cálculo aí de divisão nos quadrados do caderno e tentei dar uma leve enfeitada também. Então, vou mostrar agora para vocês o resultado do Bullet Journal, como é que ficou. Então, vamos folhear aqui. Primeiro tem a página da capa e do calendário de 2022. Logo em seguida tem a página dos goals e dos aniversários de todo mundo. Depois tem a página dos livros, que eu já anotei ali o Maze Runner Prova de Fogo, que foi o livro que eu comecei já esse ano. A página da menstruação. Depois a página de janeiro e o calendário completo e a tabela dos seguidores, já tudo completo com o que eu preciso fazer. Logo depois o Habit Tracker, e como eu já tô fazendo esse bullet journal um pouco atrasado, eu já tenho aí marcado até o dia 5 os meus hábitos, e aí já tem aqui os filmes e séries. E por último, a minha to-do list. E é isso, espero que vocês tenham gostado.